Fazer uma orquídea enraizar já foi problema alguma vez aí na sua casa? Muita gente compra a orquídea, chega aí em casa, né, a planta toda lindinha, florida, mas a flor vai acabando, a planta perde as raízes, seca tudo, amarela as folhas, desidrata e a pessoa nunca consegue salvar. No final, a plantinha acaba indo para o lixo, não é verdade? Então, se você já teve alguma vez na vida esse problema com alguma orquídea, você que está aí pensando em desistir de cultivar essas plantas por causa que você não consegue fazer elas desenvolverem, né, normalmente aí, acompanha o vídeo de hoje que eu vou dar a solução e fazendo isso que eu vou mostrar aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que esse aqui vai ser seu resultado, tá? Até em plantas que estavam morrendo, que já não tinha mais quase jeito, a gente vai fazer enraizar e desenvolver. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o enraizamento das orquídeas, né? Fiz um vídeo aqui, perguntei qual é a maior dúvida que vocês têm, o maior problema. Muita gente comentou que é sobre o enraizamento, então vamos falar sobre esse tema hoje. Primeiramente, a sua orquídea não desenvolve, a sua orquídea não vai para frente, ela não consegue mostrar um resultado porque ela continua no mesmo vaso que ela veio, tá? Então a primeira coisa, tira desse vaso que ela veio, pessoal. Observa, a orquídea odeia vaso grande, esse é o principal ponto, tá? Porque muita gente pega uma plantinha desse tamanhozinho, coloca num vaso do tamanho desse aqui e a orquídea não vai se desenvolver nunca num vaso gigante desse. Então vasinhos menores, tá? Quanto menor o vaso, mais rápido vai ser o enraizamento. Esse é o primeiro ponto. Depois, o substrato, ela nunca deve ficar no substrato que ela veio lá da floricultura, lá do orquidário que você comprou. Ah, mas é um substrato próprio para orquídea, tá certo, e eu não tenho substrato aqui em casa. Gente, não deixa no substrato que elas vêm, porque já é um substrato antigo e orquídea, ao contrário do que muita gente pensa, odeia madeira em decomposição, odeia substrato podre, porque muita gente acha que elas gostam, né? Coloca madeira podre lá e fala assim, ah, a planta vai desenvolver, que é uma beleza. Vai matar a planta, vai matar as raízes novas, tá? Então, orquídea odeia substrato velho, odeia vaso grande demais. Então, primeira coisa é isso. Vê se o tamanho do vaso está adequado. Se tiver, perfeito. Você só vai trocar o substrato, coloca um novo, tá? Para você ter desenvolvimento, para você ter floração, para você ter brotação, ter raízes novas. Mas qual substrato eu vou usar quando eu trocar, sendo que eu não tenho esse substrato específico? Gente, apenas carvão e brita já é o melhor substrato que vocês vão conseguir cultivar suas orquídeas. É um tipo de substrato que não vai acumular umidade, não vai apodrecer e as raízes vão ficar livres ali, vão ter uma certa ventilação e a umidade adequada sem exageros. Desse jeito, no carvão com brita, você vai poder deixar ela até na chuva para aproveitar os nutrientes da chuva e acelerar o desenvolvimento. Então, o substrato pode ser brita pura, carvão puro, carvão com brita. Se quiser colocar um pouquinho de casca de pinos, pode, mas eu não gosto muito porque eu fiz alguns testes, ela apodrece muito rápido. Então, a ideia aqui é a gente manter a planta o maior tempo possível no mesmo vaso sem ficar mexendo. Porque orquídea não gosta de replante. Se você fica mexendo demais, ela não vai desenvolver. Então, você deve replantar assim que chegar. Até florida, vai lá e replanta. Não espera, tá? Replanta, mas aí você tem que fazer o plantio certo, deixar a plantinha firme no vaso e ali você só vai mexer nela depois de 3, 4 anos, mais ou menos. Utilizando o carvão com brita, você só vai replantar ela novamente quando o vaso já estiver pequeno, ela já estiver saindo para fora dele. Então você fazendo isso, você dá tempo para a planta desenvolver e quanto mais tempo vai passando, ela vai se acostumando no novo ambiente, no novo local, ela vai se desenvolver cada vez melhor. Então fica a dica, anota isso aí, que você a partir de agora vai ter uma mudança aí no cultivo das suas orquídeas, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de uma cattleya que eu coloquei um pouquinho de casca de pinos que eu estava testando, mas eu prefiro o carvão do que isso aqui, tá bom? Mas o importante é o replante, a planta sem raiz nenhuma que chegou aqui, plantei, olhei as raízes novas surgindo. Então, isso é um ponto muito importante, tá? Você manter a planta em um substrato bom, em um substrato que está saudável, vamos dizer assim, para as raízes, né? E sem acúmulo de umidade, porque a orquídea, você já ouviu aquela história que a orquídea não gosta de água? Pois é, essa história, em uma parte dela é mentira, né? Porque a orquídea precisa de água e elas gostam muito de umidade e de água. É isso que vai ajudar no enraizamento e eu vou falar para vocês logo logo. Mas orquídea odeia, você sabe o quê?
raízes encharcadas, substrato que fica sempre molhado demais, tá? Para uma orquídea desenvolver bem, você tem que molhar hoje, amanhã já ter secado a maioria daquela umidade, não ter ficado umidade acumulada por muito tempo, porque se acumula, apodrece as raízes, tá bom? Então por isso que eu aconselho esse substrato que eu falei para vocês, carvão e brita ou até a brita pura, você vai ter um resultado fantástico. Pode também plantar no tronco que tá perfeito, tá bom? Esses são pontos bem importantes. Porém, nada disso vai adiantar se você também molhar ela só uma vez por semana, tá? Igual eu falei para vocês, elas não gostam de umidade acumulada, mas elas precisam de umidade constante para se desenvolver sem encharcar a planta. Então, a gente usando esse substrato que eu falei, a gente molha todos os dias, ou dia sim, dia não, vai depender do clima da região aí onde você mora, tá? Então fica de olho nisso aí, secou o substrato, molhou de novo, não existe molhar só uma vez por semana, não existe colocar em um substrato que você vai deixar ali sempre úmido para não precisar molhar muito, isso vai matar a planta, tá bom? Então secou, molha de novo. Você tem problema para saber, será quando que secou esse substrato para me molhar novamente? Planta num vaso transparente, você vai conseguir ver ali o substrato, as raízes novas desenvolvendo e vai ficar bem mais fácil. Viu que secou, corre lá e molha, tá bom? Para uma orquídea enraizar bem, pessoal, a umidade do ambiente tem que estar em torno de 50% e 70%. Umidade ambiente. Mas como que eu vou saber disso? Como é que eu vou medir a umidade ambiente aqui de onde eu coloco as minhas plantas? Não precisa. Você só precisa melhorar esse ambiente para você ver que a umidade dentro do orquidário vai melhorar muito, tá? Então, uma dica que eu dou. Sempre que for molhar a sua orquídea, não existe só borrifar água por cima, tá? Você vai jogar água bastante aqui no substrato para sair embaixo do vaso. Vai molhar as plantas, as orquídeas, e molha todo o ambiente que elas estão. Molha o sombrite, molha tudo que for possível aí. E, de preferência, molha de tardezinha, na hora que o sol já tiver ido embora, porque a umidade no ambiente, no seu orquidário, vai aumentar bastante durante a noite e isso vai auxiliar no enraizamento das orquídeas. Então, a umidade é um ponto importantíssimo para fazer uma orquídea enraizar. Se você exagera nela, deixa sempre encharcado, não enraiza, ela vai apodrecer. Mas se você dá a umidade certa, principalmente umidade ambiente, o resultado é certo e bem rápido, tá bom? Então, a umidade do ambiente é muito importante. Se você coloca uma orquídea num lugar totalmente seco, quente demais, ela não vai conseguir se desenvolver. Em contrapartida, quando você acerta o jeito, coloca num ambiente legal, um ambiente confortável, que não é aquele calorão danado, né? E tem uma umidade legal, você vai ter um resultado incrível, tá? Sua orquídea vai enraizar, vai desenvolver e logo, logo vai estar florescendo aí várias vezes, tá? Não existe esse negócio que orquídea, tem algumas orquídeas que só florescem uma vez, elas florescem e morrem, não tem jeito. Não existe isso. Toda orquídea, se você cuidar e seguir esses passos, ela vai desenvolver e florescer durante muitos anos, tá? Não tem nem, assim, não tem uma idade específica para a planta parar de florescer. Ela vai florescer sempre, desde que você esteja mantendo ela saudável em um ambiente legal, em um ambiente adequado. E para você poder nutrir a plantinha, a gente tem algumas receitas de adubinho orgânico que eu já passei aqui no canal, mas vamos para os adubos mais utilizados aí. Um adubinho muito bom é o bocashi, tá? Esse adubinho aqui, ó, que é torta de mamona, farinha de osso ou casca de ovo e cinzas, tá? Misturou isso aqui, você vai conseguir adubar suas plantinhas e ajudar na brotação, crescimento e enraizamento. Então, esse adubinho você vai encontrar muito fácil em qualquer lugar. Se não encontrar, aqui no canal tem a receita de como fazer isso aqui em casa, tá bom? Uma colherzinha pequenininha no cantinho do vaso de 3 em 3 meses. Isso já vai ajudar demais no enraizamento, porque ele é rico em nitrogênio, que auxilia no enraizamento das orquídeas. Você também pode estar utilizando, se você encontrar com maior facilidade na sua cidade, 2 adubos químicos, tá? Adubo químico não vai matar a sua orquídea, não. É só você usar da maneira certa. Não exagera, não mistura demais, não coloca a mais do que o indicado e sempre utilize esses adubos aí foliares de jogar no vegetal da planta sempre à tardezinha, quando o sol já tiver ido embora, porque qualquer produto que você utilizar no sol quente vai queimar, tá bom? Então, vocês podem estar usando esse aqui, ó, da Forte, tá vendo? Peters Profissional 30-10-10. Ele é de crescimento em todas as orquídeas, não é só em plantinha pequena, tá? Em plantinha nova, jovem, não.
qualquer orquídea você pode usar isso aqui que você vai melhorar o crescimento da planta a cada brotação nova, tá? Então 30, 10, 10, o de crescimento sempre tem o primeiro número maior, tá bom? Que é a proporção aí do nitrogênio, tá? Então ele vai ajudar no crescimento e enraizamento da planta também. E aí a gente tem, eu utilizo também sempre esse de floração, tá? Esses adubos vocês podem usar o ano inteiro. Eu geralmente quando começa o período da chuva eu não utilizo porque a chuva mesmo já dá nutriente para a planta. E você cultivando no substrato que eu falei, você não vai mais ter planta morrendo por conta de chuva demais, tá bom? Você vai conseguir aproveitar aí a chuva e ajudar no enraizamento, porque a chuva também é um enraizador incrível. Mas no período da seca, quando não chove muito, quando não tem muito nutriente disponível para as orquídeas, eu utilizo aquele de crescimento e esse de floração, tá? Ah, mas não é época de floração da planta, não importa, tá? A sua orquídea, ó, o de floração, o número do meio é maior, tá? Então eu utilizo uma semana o de crescimento, na outra o de floração. Toda semana eu jogo, sempre alternando entre eles no período da seca. Começou a chover, eu paro, não uso nada mais de adubo, deixo as plantas respirarem, deixo as plantas crescerem livremente, né? E assim você vai ter um resultado incrível, gente. Uma coisa muito importante, é uma colherzinha de café, aquela pequenininha para cada litro de água, tá? Muita gente faz assim, ó, acha que pode fazer assim, ah, eu vou usar os dois, então eu misturo os dois e coloco nas plantas. Não pode, se você fizer isso, você vai atrapalhar totalmente a formulação do adubo e vai acabar queimando a sua orquídea. Então, um por vez, de toda semana você pode utilizar sempre alternando, tá? Uma semana o de crescimento, na outra o de floração, porque a orquídea, ela vai ir armazenando os nutrientes, tá? Então, não necessariamente essa floração é resultado do adubo que eu comecei a utilizar quando ela estava desenvolvendo a haste. Essa floração, ela utilizou nela, né, os nutrientes que já estavam armazenados nos bulbos, tá? E se eu começo agora a utilizar um adubo de floração nela, só na próxima que ela vai mostrar os resultados dessa adubação. Então muita gente, às vezes começa a sair a haste, a pessoa vai lá e começa a usar adubo de floração. Não vai dar tanta diferença, então por isso eu uso o ano todo, né, aí o adubo de floração, mesmo que não é época da planta, porque ela vai estar armazenando aqueles nutrientes e guardando para quando chegar no período de floração, sem falar que também pode estimular, né, a floração até antes do esperado, tá bom? Então utilizem aí esses adubos. Ah, eu não tenho, eu tenho só uma orquídea. Perfeito, só o ambiente adequado, você já vai ter um resultado muito legal. E aí quando você tiver uma quantidade maior, aí é legal você ter esses adubinhos aqui, ó, que ajuda muito no desenvolvimento e no resultado final, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero ter ajudado no enraizamento aí das suas orquídeas. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!